A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós somos a igreja evangélica mais antiga de Lages em atividade. Estamos há mais de 100 anos atuando aqui e é uma alegria poder entrar na tua casa e dividir a palavra de Deus com você. Se você nos visitar, eu quero convidar você para nos visitar. Você verá que dentro do templo a Bíblia tem uma posição muito especial. O lugar onde que os pastores e presbíteros usam para falarem da palavra de Deus fica bem no centro da igreja, na frente, bem no centro. Isso aí demonstra que até na arquitetura nós colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar. E antes de nós pensarmos na palavra de Deus, eu queria explicar para você por que esse nome presbiteriana, né? A igreja presbiteriana leva esse nome porque ela é fruto da Reforma Protestante. Nós estamos no mês de novembro, segunda semana do mês de novembro. No dia 31 de outubro nós comemoramos o dia da Reforma Protestante e a Reforma Protestante alcançou a Alemanha e em outros países ali da Europa. A igreja presbiteriana é fruto dessa reforma. Mais ou menos em 1560, a igreja presbiteriana foi organizada lá na Escócia e leva esse nome por quê? Por causa dos presbíteros que atuam junto com os pastores para governarem a igreja. Então, na igreja presbiteriana, eu não mando sozinho e nenhum outro pastor manda sozinho. É um conselho que junta várias pessoas eleitas pela igreja para ajudarem no governo da igreja, no pastoreio da igreja. Talvez essa era uma curiosidade que você tivesse do porquê esse nome presbiteriano. É por causa disso. Vamos orar antes de meditarmos na palavra de Deus? Pai Santo, nós queremos meditar na Tua palavra, refletirmos nela, Senhor Deus. Que o Senhor acalme o nosso coração, que a gente possa parar, pensar e descansar em Ti, Senhor Deus. Nessa carta de Tiago, que fala tanto ao nosso coração e tanto nos provoca a reflexão, Pai Santo. O Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos ilumine com o Teu Santo Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Queria meditar com você hoje em Tiago, capítulo 4. Nós vamos ver dos versículos 13 ao 17, que diz assim a palavra de Deus. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais as vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Bom, estamos chegando no final do ano e talvez você já tenha começado a planejar o ano que vem. Outro dia eu conversei com uma pessoa do comércio e brinquei com ela e falei assim, bom, o que você tinha que fazer esse ano, você já fez. Já planejou suas vendas até o final do ano. Agora você está planejando o seu negócio, aquilo que você vai fazer para 2026. A pessoa virou para mim, deu risada e falou, é isso mesmo. O que eu tinha que fazer de compras eu já fiz, o que eu tinha que fazer de contratações eu já fiz, tudo que eu precisava fazer para o meu final de ano eu já fiz. Meu planejamento já está feito.
Agora eu estou começando a pensar para 2026. E a pessoa virou e falou para mim, e eu não sei o que virá. E essa é uma realidade que a gente precisa entender. Todos nós precisamos fazer planos para o nosso amanhã. Todos nós precisamos ter objetivos para o nosso amanhã. Mas se nós precisamos fazer planos e se nós precisamos ter objetivos, precisamos entender uma coisa muito simples e muito verdadeira. Nós não sabemos se dará certo ou não. Eu lembro de uma jornalista que apresentou um grande jornal da emissora líder de mercado durante muito tempo aqui no Brasil, que ela terminava o seu programa e era um telejornal com variedades que era voltado para a família inteira, e ela terminava o seu programa dizendo assim: até amanhã, com certeza. Bom, esse com certeza, um dia ela teve um susto, ela teve alguma coisa muito desagradável, como qualquer empregado pode ter. Ela apresentou o programa num dia, no outro dia chamaram ela e falaram assim: foi muito bom o tempo que você prestou serviço para nós, nós ficamos muito felizes, mas você agora está demitida. Esse é um retrato da nossa vida. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos nem o que vai acontecer hoje. Essa semana aconteceu um fato muito triste aqui na nossa cidade. Houve um atropelamento de uma pessoa reconhecida na cidade por sua capacidade, por sua profissão. E eu perguntei para o meu sogro, que é da mesma profissão que ela, perguntei: você ficou sabendo da morte dessa mulher? E ele falou assim: não, conversei com ela semana passada, ela estava firme, estava feliz, nós conversamos tudo. Daí ele perguntou para mim: o que houve? Eu falei: ela foi atropelada. Nós não sabemos como será o nosso futuro. Nós não sabemos como será o nosso dia a dia. Nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje eu posso chegar em casa, ao sair daqui da gravação, posso ter um problema, e eu não sei se eu vou sobreviver a isso. Sobreviver. Nós sabemos que nós somos limitados. Nós sabemos que nós não temos capacidade grande de viver. Sabemos que somos pessoas dependentes. E é isso que Tiago nos chama a atenção. Porque as pessoas para quem ele escreve essa carta eram pessoas que não entendiam muito bem essa limitação, ou pensavam que por agora crerem em Jesus Cristo, por serem cristãos, eles tinham recebido superpoderes. E esse é o mal que a gente tem. Se você é cristão evangélico, você já deve ter ouvido essa frase: não, agora eu sou filho do rei, eu posso pedir o que quiser que Deus vai me dar. Será que Deus vai dar isso mesmo para a gente? Nós somos filhos de Deus, é verdade. Mas Deus não é obrigado a dar aquilo que nós queremos. Deus não é obrigado a fazer os meus caprichos e as minhas vontades. Vamos ver algumas coisas que a Bíblia fala sobre isso, de pessoas que quiseram fazer coisas boas, mas Deus disse não para eles. Bom, eu quero lembrar aqui de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, a hora que ele é isso que fala para nós, primeiro livro de Crônicas, que ele chegou e entrou na sua casa, no seu palácio, viu que ele tinha tudo do bom e do melhor, e ele olhou para fora, olhou para o alto do monte de Jerusalém e viu que Deus era adorado num tabernáculo. Numa tenda, gente. Vamos entender, o tabernáculo era uma tenda. Vou usar até uma palavra para você entender melhor ainda. Era uma barraca. Bonita, caprichada, luxuosa,
E Davi olhou e se sentiu mal com isso. Ele falou assim: como que eu sou ignorante? Como que eu sou uma pessoa que não tem coração, apesar de estar voltado para Deus? Ele olhou e falou assim: eu vivo num lugar cheio de luxo, e o Deus único e verdadeiro é adorado naquele lugar que não representa quem Ele é. E Davi tentou e colocou no coração dele o desejo de construir aquele templo. Deus usou o profeta Natã para dizer para ele: olha, não é você que vai construir esse templo, mas o teu filho vai. Deus disse não para Davi. E era um homem segundo o coração de Deus. Vamos lembrar aqui de outras orações que Deus não respondeu. Se você ler o livro de Abacuque, é um livro difícil, um livro que às vezes a gente não entende muito bem, porque é difícil a gente explicar o mal. Lá diz que Israel estava sendo oprimido por um outro povo. Aliás, Israel estava sendo oprimido pelo próprio povo de Israel. Não respeitavam as leis, roubavam dos mais pobres, subvertiam os direitos dos órfãos e das viúvas, não buscavam a Deus, não adoravam a Deus. E Abacuque, no capítulo 1, diz que orou ao Senhor e subiu numa torre e ficou ali esperando até Deus responder aquela oração de Abacuque. E Deus respondeu, só que não foi a resposta que Abacuque quis. A palavra de Deus fala para nós no capítulo 3, capítulo 2 e 3 de Abacuque, que Deus falou para ele assim: vai piorar a situação. Eu vou mandar um outro povo para oprimir vocês e julgar vocês, até que vocês entendam que têm que buscar a mim. Deus disse não para Abacuque. Abacuque queria simplesmente que Deus tomasse uma posição e acabasse com aquela opressão toda. E Deus falou não. Quer ver um outro exemplo? E esse de uma doença que provavelmente era uma cegueira. O apóstolo Paulo trabalha em 2 Coríntios a ideia de que ele não enxergava mais muito bem. É o espinho na carne que ele fala. E por não enxergar muito bem, ele orou para Deus e falou assim: Senhor, tire isso de mim. Ele disse que orou pelo menos 3 vezes. E Deus sempre falou para ele: a minha graça te basta. Nós não somos pessoas que mandamos em Deus. Nós não somos pessoas que fazemos o que queremos e Deus simplesmente nos obedece. Nós não somos os filhos do rei e ele é obrigado a nos dar. Se Deus fizesse isso, nós seríamos mimados. Eu estou com 2 pequenos lá e eu tenho que tomar muito cuidado para não mimá-los. Você lembra qual que é a ideia de mimar? Mimar é você satisfazer todos os desejos do coração da criança. Essa é a ideia: eu sou filho do rei, então eu vou pedir. Não, não é assim, meu irmão. Nós dependemos de Deus. Mais ainda, nós não sabemos quanto tempo nós viveremos. E Jesus Cristo contou uma parábola de um fazendeiro rico que mandou destruir um celeiro e construir um maior ainda no final do dia, para que construíssem num dia. Imagine a loucura disso. Quanta madeira, quantos homens trabalhando para construir tudo aquilo, para ele só demonstrar que ele era grande, que ele era poderoso, que ele era o maior de todos. E na parábola Jesus Cristo fala: louco, essa noite te perdirão a tua alma. A nossa vida, nós não sabemos quanto nós vamos viver. Nós não sabemos como nós vamos viver e nem quanto nós sabemos viver. E nós não somos os donos da nossa vida. Nós somos apenas servos.
E como servos, nós precisamos entender isso e viver dessa maneira. Somos homens e mulheres que creem em Jesus Cristo, sim, mas que dependemos de Deus. Somos filhos de Deus? Somos, mas não dá autoridade para reivindicar nada. Porque quando meu filho lá, de 2 anos e 10 meses, chega para mim exigindo alguma coisa, eu falo assim: ô filho, é desse jeito que fala com teu pai? Você não esqueceu que você não manda aqui? Que há limites para tudo? É isso que Tiago está dizendo aqui. Que aqueles irmãos, aquelas pessoas para quem ele escreve, perderam essa noção de dependência, perderam essa noção de limitação, perderam essa noção de que Deus também guia a nossa vida. E aí eu quero lembrar do próprio apóstolo Paulo. Ele fala que tentou ir várias vezes para Roma, mas Deus não deixou. A Bíblia fala isso. Nós dependemos de Deus. Deus governa a nossa vida e Deus sabe o melhor para nós. Quantas vezes a gente não olha para trás e fala assim: poxa, podia ter sido melhor. E eu de vez em quando falo isso. De vez em quando eu olho para trás e falo assim: poderia ser melhor. Poderia ser muito melhor. Mas aí eu esqueço. Quando eu falo isso, eu esqueço que Deus está na direção da minha vida. E que Deus é que manda na minha vida, não sou eu. Não sou eu que vou falar e vou fazer e vai acontecer. Quem faz as coisas é Deus, não sou eu. Quem dirige a minha vida é Deus. Eu vou contar uma coisa aqui que talvez você estranhe o que eu vou falar. Quando chega alguma pessoa para mim e fala assim, um casal chega para mim e fala assim: pastor, nós queremos nos casar. A primeira coisa que eu viro para eles e falo é: que bom que vocês querem se casar, isso é bom. A segunda coisa que eu pergunto para eles é: vocês têm certeza absoluta que foi Deus quem colocou você na vida do outro aí? E pergunto para ele: você tem certeza que foi Deus quem colocou sua vida na vida da outra? E se não responderem quem tem certeza, eu fico muito triste e alongo muito a conversa. Porque ou nós temos a certeza de que é Deus quem dirige a nossa vida, de que Deus é quem conduz a nossa vida, de que Deus é quem faz o seu querer na nossa vida, que eu não tenho por que ficar fazendo planos e revoltado e dizendo que vão acontecer de todo jeito. Ou é melhor eu esquecer de tudo isso? Veja, o que eu estou dizendo aqui não é que nós não devemos fazer planos, mas é que a gente precisa colocar esses planos debaixo da vontade de Deus e orar: Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida. Porque muitas vezes a gente pensa que podemos fazer várias coisas. E nós estamos entrando no final do ano, numa época de avaliação pessoal, numa época de avaliações institucionais. Eu lá na igreja já fiz uma reunião de avaliação com a liderança semana passada. E nós acabamos pensando e projetando mais para frente, dizendo assim: nós podemos fazer mais. E não é isso. Não é isso. A disposição é boa, o nosso querer é bom, mas nós precisamos entender que a nossa vida depende de Deus. Não sou eu que mando. Não sou eu quem faço. Não sou eu quem produzo. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu estava
final de ano, nessa época aqui, trabalhando. E de repente, em uma semana, eu comecei a sentir uma dor enlouquecedora. Descobri que era um problema neuromuscular. E eu que pensava que ia fazer tantas coisas naqueles dias todos, de repente fui afastado do trabalho por 15 dias para fazer tratamento e me cuidar. Nós não sabemos o que nós vamos fazer ou não, mas nós podemos ter a certeza de que Deus sabe. O Salmo 103 fala para mim e para você que a nossa vida é como aquela florzinha de mato que hoje está tão cheia por aí, que quando bate o vento desfaz aquela florzinha. Então, ao invés da gente ficar pensando e dizendo que somos melhores e somos os maiores, nós precisamos entender que Deus controla a minha vida e a sua vida, e que Ele é bom. Essa é a primeira coisa que eu quero trazer para você hoje, que fique gravado na sua vida. Deus não é mau, Deus é bom, e nós podemos confiar nele. E Ele é bom e poderoso, e controla a nossa vida. Então, confie em Deus, busque a Deus, entregue-se a Deus. Segunda coisa que eu quero trazer para você lembrar hoje: faça planos, mas coloque eles debaixo da vontade de Deus. E creia que os que são da vontade de Deus, Ele vai nos abençoar e vai fazer com que prosperem. Os que não são, não tem problema. Mesmo frustrados, a gente pode confiar em Deus. Deus tem sempre alguma coisa melhor para nós. Terceira lição que eu quero trazer para você, que tem a ver com a primeira: não seja arrogante e soberbo. Lembre-se, você depende de Deus. Eu queria orar com você agora. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor nos ensine a depender de Ti e a confiar em Ti, Pai, e a crer que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Faz com que creiamos em Jesus e coloquemos nossa vida diante dEle, Pai. Abençoa, Senhor Deus, as pessoas que estão ouvindo esse programa, fala o coração delas e cuida delas. Converte aqueles que ainda não conhecem o Senhor, fortifica-os, aqueles que já são Teus, e faze, Pai Santo, com que Ele e a sua família possam ter da Tua bênção na vida deles, Pai. Abençoa nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para estar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages, na Rua Falci Souza, número 353, no centro. Nossas principais atividades são aos domingos, às 9 horas da manhã um culto, depois da escola dominical, e às 19 horas mais um culto ao Senhor. Até o próximo programa, fique com a programação da Nova Era TV. Deus te abençoe. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor, me atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração
junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti Nessa noite, Pai, com coração, vim adorar. Minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador.